Olá a todos, bem-vindos a este episódio do podcast sobre o projeto Edifícios Circulares. O Edifícios Circulares é promovido pela Associação Smart Waste de Portugal, pela 3Drivers, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e pela PTPC, a Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção, com o apoio do EEA Grants. O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de ferramentas de apoio à decisão para a concepção e construção de edifícios circulares. As ferramentas que estão a ser desenvolvidas incluem a definição de passaportes de materiais de edifícios e o cálculo de indicadores de circularidade e de eficiência material, hídrica e energética. Está ainda a ser desenvolvida uma ferramenta de avaliação dos benefícios ambientais e económicos associados à circularidade dos edifícios. Neste episódio, contamos com José Silvestre, professor do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, com quem vamos falar sobre uma das vertentes do projeto, as DAP, ou Declarações Ambientais do Produto. José Silvestre é professor associado no Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos e investigador no CERIS, o Civil Engineering Research and Innovation for Sustainability, dedicando-se às áreas de sustentabilidade e avaliação do ciclo de vida das construções desde 2009. Olá José, bem-vindo. Olá, bom dia. Começamos com uma pergunta simples, que são as DAP, as Declarações Ambientais do Produto. Portanto, as declarações ambientais de produto acabam por ser declarações ambientais do tipo 3 e são aplicáveis a qualquer produto ou serviço. Neste caso, e nesta nossa conversa vamos nos focar nos produtos ou serviços na área da construção. Estas declarações ambientais acabam por se diferenciar, por exemplo, dos rótulos ecológicos, em primeiro lugar porque são baseadas em estudos detalhados de avaliação do ciclo de vida, para conseguirmos estimar os impactos ambientais, em primeiro lugar, da fase de produção ou de execução de um determinado serviço ou de produção do material. E nós depois, na declaração propriamente dita, conseguimos ter acesso ao desempenho ambiental do produto, com a quantificação desses impactos ambientais, por exemplo, na fase de produção. E uma outra diferença aqui em relação aos rótulos ecológicos é que não há aqui uma qualificação desse desempenho ambiental, ou seja, não há níveis de referência nem níveis mínimos de desempenho pré-estabelecidos e por isso qualquer produto ou serviço, neste caso na área da construção, pode obter e publicar uma declaração ambiental de produto. Para haver esse registro e publicação e disseminação da declaração, é necessário haver uma verificação por terceira parte. Já vou explicar mais à frente como é que isso funciona em termos nacionais. E o documento em si, sendo um documento com a avaliação detalhada do ciclo de vida, com os impactos ambientais detalhados, acaba por ser um documento que está vocacionado para a transmissão de informação entre empresas. Neste caso, podemos falar da transmissão da informação entre o produtor do material de construção e o projetista, ou o construtor, ou o dono de obra, o promotor de um determinado empreendimento. Esta também é mais uma diferença em relação aos rótulos ecológicos, que são os rótulos ambientais do tipo 1, porque os rótulos ecológicos acabam por ser usados para a comunicação da empresa diretamente para o consumidor, como nós vemos nos detergentes, nas latas de tinta e em outros tipos de produtos. Muito bem. Uma nova questão, então, as DAP permitem incluir informações sobre o fim de vida dos produtos nos módulos C e D, incluindo aspectos sobre circularidade, mas hoje esta informação é facultativa e na prática vêem-se poucos exemplos de DAPs que a incluem. Na prática, por que é que isto acontece? Então, uma das primeiras dificuldades que me parece que seja aqui um entrave tem a ver com a vida útil dos edifícios e dos materiais utilizados nos edifícios, que é muito longa. Por isso nós estamos a falar de produtos e de sistemas com uma vida útil muito longa.
e por isso acaba por ser muito difícil para os produtores de materiais de construção definirem cenários realistas sobre o processamento em fim de vida dos materiais de construção que vão colocar no mercado, não é? Porque a perspectiva deles sobre esse fim de vida é daqui a várias dezenas de anos. Por isso mesmo, acabam por decidir fazer as DAP, desenvolver as DAP, apenas focadas na fase de produção, que é aquela fase que é obrigatório declarar, portanto, do berço ao portão, e como consequência disso, a responsabilidade do produtor após a instalação em obra, após a colocação do material em obra, acaba por não ser tão realçada. Ou seja, o facto deste produto ter esta vida útil tão longa, este tipo de produtos, acaba por não fazer com que o produtor se preocupe tanto com o fim de vida, com a eventual circularidade do seu material, ao contrário do que acontece com outros materiais de vida mais curta, não é? Com outros produtos que estão no mercado com uma vida útil mais curta, em que se gera o resíduo muito mais rapidamente, não é? Portanto, pode haver, em termos de circularidade, aqui alguma preocupação sobre aquilo que acontece com os resíduos da produção, com os resíduos da fase de construção, e há fabricantes nacionais que implementaram já sistemas de recolha de resíduos de construção, portanto, os desperdícios da obra, conseguem separar os seus resíduos e reincorporar no processo de fabrico, mas os resíduos da demolição ou desconstrução acabam por ser vistos como uma coisa muito longínqua para haver essa preocupação e a possibilidade de modelar cenários para incorporar nas DAP. Muito bem. Passando a uma nova questão, portanto, a partir de janeiro de 2022, a inclusão de informação sobre o fim de vida dos produtos na construção das DAP será obrigatória. O José considera que já existe uma maturidade nas metodologias de forma a garantir que os cenários, os cálculos, entre outros, são robustos e comparáveis? Sim, aquilo que acontece é que as normas europeias, e também com base nas normas internacionais para os estudos de avaliação de ciclo de vida, definem regras que tanto são válidas para estimar os impactos ambientais da fase de produção, como estimar os impactos ambientais da fase de fim de vida. E definem regras também detalhadas sobre como é que devemos definir os cenários da fase de fim de vida dos materiais de construção. Por outro lado, um dos problemas que pode surgir é não termos dados sobre os impactos ambientais de cada uma das alternativas de processamento. Ou seja, se falarmos em incineração de madeira, em reciclagem de tijolo, em aterro de betão ou reciclagem de betão para fazer agregados reciclados, pode ser difícil a quem está a fazer o estudo encontrar informação sobre os impactos ambientais de cada um desses processos alternativos que podemos querer considerar para o cenário de fim de vida. Mas nós nos softwares de modelação de estudos de avaliação de ciclo de vida temos acesso a bases de dados genéricas que acabam por, com dados médios europeus, acabam por nos permitir modelar essas várias alternativas sem grande esforço, não é? De qualquer maneira, para preparar o mercado, neste caso o mercado nacional, para essa futura obrigação, já em janeiro de 2022, nós estamos a desenvolver no Instituto Superior Técnico, com um parceiro norueguês, portanto, e sob a minha coordenação, o projeto C+D, exatamente focado nestas duas fases do fim de vida. É um projeto também semelhante aos edifícios circulares, portanto, financiado pela ZEA Grants, e aqui o foco é exatamente desenvolver uma base de dados para Portugal, para a Noruega, baseada fundamentalmente em dados médios europeus, que permita
aos especialistas em avaliação do ciclo de vida consultar informação sobre os impactos ambientais dessas várias alternativas de processamento e fim de vida. Porque em vários países europeus já existem declarações ambientais de produto que já incluem essa informação. Portanto, também para alguns materiais nós vamos considerar os impactos ambientais em fim de vida, que já estão em algumas declarações ambientais de produto a nível europeu. Mas claro que vamos sempre trabalhar sobre alguma incerteza, porque os cenários de demolição, desconstrução, processamento de resíduos daqui a 50 anos, como eu já tinha referido, são sempre difíceis de assumir pelos produtores, não é? Claro. Existe sempre algum receio dos produtores em saber se esses serão ou não cenários realistas. Ok, muito bem. Então, chegando aqui a uma última questão, também nesse seguimento da sua experiência, dos seus estudos, que tem vindo a efetuar a investigação, que tem vindo a efetuar há vários anos, que o José, juntamente com vários especialistas nacionais, dinamiza o sistema DAP Habitat. E isso dá-lhe uma visão muito prática sobre a motivação das empresas portuguesas na adoção de ferramentas para a sustentabilidade. Como é que o José avalia esta motivação? Como é que podemos mobilizar as empresas para as DAP, mas também para passaportes, certificação ou outros que sejam aplicáveis? Exato. Portanto, o DAP Habitat é o sistema de registro de DAPs para o habitat, para o ambiente construído, para a área da construção e não só, e que é dinamizado e é coordenado pelo Cluster Habitat, sediado na Universidade de Aveiro, e temos sentido que a motivação das empresas tem aumentado, principalmente nos últimos anos, para desenvolverem DAPs dos produtos da construção. Porque é que isso acontece? Porque vão tendo solicitações dos projetistas e clientes, donos de obra, tanto a nível nacional como a nível internacional, e vão surgindo também alguns programas, por exemplo, os programas nacionais de financiamento de intervenções de reabilitação térmica, que já referem rótulos ecológicos, referem declarações ambientais de produto, como sendo uma forma de selecionar e de permitir aos proprietários individuais ter acesso a esse tipo de financiamento. Só se usarem materiais com esse tipo de certificação é que acabam por ter acesso a esse tipo de financiamento. Porque, de outra forma, as DAP continuam a ser um processo voluntário, ao contrário de outras certificações técnicas, não é? Por isso é necessário mesmo existirem essas solicitações do mercado. Mas também há muitas empresas, e é bom que esse número de empresas aumente. Há muitas empresas que já perceberam o potencial das DAP para aumentar a venda dos seus produtos e também a exportação potencial que vão ganhando em termos de exportação. E há muitas empresas também que acabam por ser um pouco estimuladas porque, ao nível europeu, temos muitos países já com regulamentos em vigor para vários tipos de obras em que exigem que os materiais de construção utilizados tenham DAPs. Aqui a vantagem também para essa exportação é que quando uma DAP é registada no sistema nacional, no sistema DAP Habitat, existe um reconhecimento mútuo para a maior parte dos países europeus e a publicação também dessa DAP em inglês na Ecoplatform, que agrega vários programas de DAP a nível europeu. E para estimular também aqui mais os produtores, podemos dizer que esta informação é fundamental para os projetistas, não é? Se o projetista estiver a comparar, a tentar decidir se vai utilizar um material de um fabricante espanhol ou francês que já tem DAP e depois tentar comparar com o desempenho ambiental de um material português que ainda não tem DAP, fica o trabalho dele mais dificultado. Portanto, é essencial que os produtores desenvolvam as DAPs, que essa informação esteja acessível para os projetistas e, por outro lado, hoje em dia também já temos regulamentos nacionais relacionados com as compras públicas ecológicas que estimulam também que os projetistas façam estudos de avaliação de ciclo de vida e que isso seja
o desempenho ambiental do edifício seja um critério até da adjudicação de uma obra pública e, portanto, é essencial os produtores disponibilizarem essa informação através do desenvolvimento de dados. Muito bem. Carlos José, muito obrigada pelo seu contributo. Será certamente interessante e aqui mais um elemento aqui para quem nos ouve e quem nos vê poder perceber um bocadinho melhor e aqui alguns pontos que o nosso projeto toca sobre o papel importante das DAP e como estas declarações ambientais do produto podem contribuir para este setor, para o setor da construção ser mais circular. Do nosso lado é tudo. Convidamos quem nos vê, quem nos ouve, para visitar o site do projeto Edifícios Circulares e ficar a conhecer as ferramentas propostas por este projeto. Até uma próxima. Obrigado, bom dia.